Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Gostaram das 10 dicas sobre como ser um bruxo, uma bruxa melhor? Legal, né, gente? Então, hoje eu vim fazer um vídeo sobre a roda do ano. Vocês já ouviram falar de roda do ano? Quem está iniciando aí na bruxaria já ouviu falar sobre o que é a roda do ano? Então, eu vou falar sobre isso, vou esclarecer o que são os sabás, o que são esbás e essas coisinhas bruxas para a gente ficar deliciado com todo esse conhecimento. E aí, ficou interessado? Quer saber o que eu tenho para falar para você? Antes, faz a tua inscrição no canal, deixa aquele joinha e vem comigo, porque lá vamos nós! E aí, gente, meu povo lindo, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a roda do ano. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre uma coisa que é muito importante para nós bruxos e bruxas. É o incenso. Isso aí, eu amo incenso. Incenso para mim me leva para outro plano quase que instantaneamente. Inclusive eu acho que vocês estão vendo aí os meus incensos, minhas velinhas, minha água, minha fonte, né? Meus cristais sempre cercada pelos 4 elementos. Eu costumo dizer que eu sou uma bruxa dos 4 elementos. Eu vou falar de incenso um pouquinho para falar para vocês sobre os incensos do O Óbvio dos Elementos. Esse incenso aqui eu achei quando eu estava procurando por incensos naturais, tá? E a gente sabe que os incensos naturais, eles são mais caros, né, do que esses incensos comuns de varetinha. Óbvio, né, gente? Tudo que é natural vai levar óleo essencial em vez de levar essência comum. As coisas vão ser mais naturais. Então, eu estava procurando e encontrando sempre coisas muito caras, até que eu encontrei o óbvio dos elementos. E aí, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link de onde que eu compro com um preço excelente, tá? E eles têm vários incensos, ok? Então, eu tenho usado muitos incensos deles e tenho ficado muito satisfeita, né? Então, vou deixar na descrição para vocês também comprarem incensos aí do óbvio dos elementos, incensos naturais, ok? E agora, vamos para o nosso assunto. Nosso assunto é a roda do ano. Primeiro, gente, o que é a roda do ano? Bom, a roda do ano é um calendário celta. Sim, gente, é o calendário. Era como eles faziam para marcar a passagem do tempo. Só que para nós, né, atualmente, o tempo tem uma passagem linear, ele só vai para frente, ele só vai para frente, só vai para frente, só vai para frente. Os celtas, esse calendário mostrava para eles que o tempo é circular, ou seja, que as coisas são cíclicas, que elas tornam a acontecer. O que faz muito mais sentido, né, gente? Por quê? Senão a gente só tinha um inverno, depois a gente nunca mais tinha inverno, a gente só tinha um verão e nunca mais tinha. Então, na mentalidade deles, isso mostrava o quanto a vida era cíclica. Povo inteligente, né? O povo esperto eram os celtas. Então, a gente vê que, segundo o calendário solar, nós temos 12 meses no ano. E segundo o calendário lunar, nós temos 13 meses do ano. Ou seja, nós temos 13 luas cheias durante o ano. E é através desse ciclo lunar que eles controlavam a passagem do tempo. E também através das transformações no clima, tá? Para que eles conseguissem identificar cada estação do ano, ok? Então, isso era a roda do ano. Era a forma que eles encontravam de marcar a passagem do tempo e faziam aí 8 grandes comemorações durante o ano, que hoje nós chamamos de sabás. E eu vou explicar cada um desses sabás para vocês, ok? Vamos lá. Eu falei inicialmente que nós temos 12 meses solares e 13 meses lunares e que os celtas marcavam o seu ano pelo ciclo de 13 luas. Ok, até aí tudo bem. Essas 13 luas também são muito importantes. A cada lua cheia,
nós temos o que hoje nós chamamos de esbá. O que é um esbá? É a comemoração mensal da lua cheia. Cada esbá, que é feito um por mês, vai acontecer em uma determinada estação do ano, certo? Tudo bem. Então, cada lua cheia do ano tem também o seu significado de acordo com a estação do ano que nós estamos vivendo. Gente, a magia é um pouco mais complexa do que aquilo que nós imaginamos, tá? A bruxaria é um pouco mais complexo do que aquilo que nós imaginamos. A gente tem que se aprofundar. A lua cheia é a lua dos sonhos, é a lua do amor? É sim, mas dependendo de qual estação do ano ela está, ela vai ter mais poder em determinados pontos do que em outros. E isso vale para todas as luas, a crescente, a minguante, a nova, tudo bem? Então, nós temos 13 esbás durante o ano, que são as comemorações das luas cheias. E cada lua cheia vai ter a sua energia de acordo com a estação do ano em que nós estivermos. Ficou entendido? Ótimo! A partir do momento que você entendeu isso, você vai entender perfeitamente o que são os sabás. Para começar a falar de sabá, eu tenho que falar de hemisfério. Hemisfério norte e hemisfério sul. Você sabe que no hemisfério norte, onde fica localizada a Europa, onde ficam localizados os Estados Unidos, onde fica localizada a Ásia, lá as estações do ano são opostas às estações do ano aqui no Brasil, porque nós estamos no hemisfério sul. Então, quando a minha avó veio para o Brasil, ela fez essa observação, né? E fez essas anotações, né? Lá na Espanha, onde ela morava, acontecia da forma que acontecia com os celtas, tá? Agora, aqui era diferente, os meses do ano eram outros, olha só. Então, o nosso ano, ele gira de forma oposta ao ano do hemisfério norte. Então, quando nós aqui estamos comemorando o Ano Novo Celta, lá não é Ano Novo, tá? Lá é outra coisa completamente diferente. É sim, gente, é tudo muito diferente. Inclusive, algumas pessoas fizeram comentários quando eu fiz na Páscoa um vídeo sobre Ostara. Que aqui não era Ostara, que aqui não era, né, a época daquela comemoração, etc e tal. Eu sei, gente. Eu só fiz aquele vídeo de Ostara na época da Páscoa porque eu queria trazer o significado do coelho da Páscoa, dos ovos da Páscoa, que nós temos hoje na Páscoa cristã. Ou melhor, na Páscoa comercial, né, gente? Porque não é bem a Páscoa cristã. E aí eu fiz esse vídeo de Ostara na época da Páscoa. Mas realmente, Ostara, para nós aqui no Hemisfério Sul, não acontece na época da Páscoa. Então vamos lá, sem mais, falar sobre os 8 sabás. O primeiro dos 8 sabás é o Samhain. O Samhain ou Samhain, eu não sei como é que você vai pronunciar isso. Eu pronuncio Samhain, que foi cristianizado e virou o Halloween, que é uma festa mundana, vamos dizer assim. Eu não considero o Halloween uma festa pagã, tá, gente? A festa pagã é o Samhain. O Halloween é uma festa mundana, que foi adaptada das crenças pagãs para a realidade lá dos cristãos. Então, por isso que eu falo que o Halloween ele foi cristianizado, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da cristianização dos festivais pagãos, tá bom? Então, o Samhain, ele acontece no hemisfério norte em 31 de outubro, exato, o dia do Halloween. E aqui no hemisfério sul, ele acontece no dia 1º de maio, tá bom? O que é o Samhain? O Samhain é um festival para honrar os nossos ancestrais, ok? Quando que ele acontece? Qual é a importância do Samhain? Ele diz que nessa época do ano nós temos que agradecer. Qual era essa época para os celtas? Eles tinham realizado a 3ª e última colheita do ano, tá? E ali eles tinham feito todo o armazenamento do que ia ficar guardado lá para o inverno. Galera, o inverno na Europa é muito rigoroso em determinadas regiões, tá?
muito rigoroso, faz muito frio, então muita gente morria, crianças morriam, criança que nascia no inverno normalmente não sobrevivia, eles tinham que estocar os alimentos, armazenar muito bem para sobreviver àqueles meses de muito frio e muita neve, tá? Então, no Samhain, eles faziam um ritual para honrar os ancestrais, para agradecer e para estocar alimentos, ok? Então, o que você pode entender daí? Eles estavam lá finalizando, né, as colheitas, finalizando um ciclo e iniciando outro. Por isso que a gente diz que é a comemoração do Ano Novo Celta. Faz bastante sentido, né, gente? Olha, eles trabalharam a terra, eles araram, eles plantaram, eles cultivaram, eles colheram. E agora eles estocaram e vão ter aí um inverno. O inverno era meio que o descanso, tanto da terra quanto deles mesmos, né? Onde eles não faziam, não estavam trabalhando, não estavam produzindo, eles estavam simplesmente sobrevivendo. E eles sobreviviam com tudo aquilo que eles tinham colhido. Era uma época que era difícil de ter caça, então o que eles faziam? Eles matavam os animais que eles tinham domésticos, né? Ovelhas, às vezes gado, e salgavam essa carne e guardavam. Então, no início do inverno tinha muita fartura, no final a coisa já estava ficando mais complicada, tá? Então, é natural que isso seja o encerramento do ciclo, né? Então, é o final e aí nós vamos ter depois disso, então esse seria, na verdade, o último festival, mas eu gosto de começar por ele para que vocês entendam bem qual é o ciclo completo, tá? Então, eles vão começar a partir do Samhain. Depois disso vai ser o primeiro festival do ano e vai ser o festival de inverno. Então vamos falar sobre esse festival. Então vocês entenderam direitinho que o Samhain acontece no dia 31 de outubro, lá no hemisfério norte, e aqui no hemisfério sul, para nós, acontece no dia 1º de maio, tá? E, Débora, então quer dizer que nós pagãos ou neopagãos, que nós não somos mais pagãos, né, gente? Ninguém aqui mora na fazenda, pelo menos a maioria de nós não mora no campo mais, né? Então nós fazemos adaptações. Então quer dizer que nós devemos comemorar o Ano Novo nessa época? Gente, isso aí é com você, tá? Para mim é realmente o Ano Novo no dia 1º de maio, né? É quando realmente as coisas encerram-se um ciclo e começa outro. Então, eu comemoro o Ano Novo 2 vezes. Eu comemoro junto com todo mundo no dia 31 de dezembro e comemoro novamente no dia 1º de maio. Depois do festival do Samhain, vem o festival de Yuli, que é o festival do solstício de inverno. No hemisfério norte, ele é comemorado no dia 21 de dezembro. E no hemisfério sul, ele é comemorado no dia 21 de junho. Que dia é esse? É o dia do solstício de inverno. É o dia em que a noite tem duração maior do que o dia. É quando o inverno começa. Esse dia, para o celta, é o dia onde tudo fica escuro, tudo é fechado, tudo é trancado, onde eles já terminaram de estocar toda a colheita que eles fizeram lá no Samhain, a terceira colheita. Eles já mataram os animais, salgaram a carne, o estoque está todo feito. As casas foram todas preparadas, né? As peles dos animais foram curtidas e pregadas nas paredes para ficar tudo quentinho. E esse dia não é um dia em que eles digam assim, agora nós vamos ficar no escuro por 3 meses. Não. Eles, na verdade, comemoram o nascimento do sol, porque esse dia, o primeiro dia do inverno, é o dia em que a noite é mais longa, a mais longa noite do ano. Apesar de ser o início do inverno, esse é o único dia do ano em que a noite é mais longa que o dia. E a partir daí, as noites vão se encurtando e os dias vão aumentando. Então, qual é a promessa? A promessa é de que o sol vai retornar, o calor vai retornar dali a 3 meses. Então, eles fazem o festival de Yuli para comemorar que, apesar daquele dia ser um dia difícil, porque eles sabem que eles vão ter dificuldades pela frente, tudo vai passar e tudo vai melhorar. Tudo bem, gente? Aí vem, depois do festival de Yuli, nós vamos ter Imbolc.
Que festival é esse? Ele também é conhecido como Candlemas, que significa candelárias ou candelabros, tá? Esse festival, ele acontece no meio do inverno. Gente, mas o inverno já não está mais tão rigoroso quanto lá no início. O frio pior já passou. Mas tem muita coisa acontecendo no festival de Imbolc. O que está acontecendo? Eles estão no meio do inverno, eles estão trancados dentro das casas, né? A maior parte do tempo, eles quase não conseguem sair, porque o frio lá do lado de fora é rigoroso. A neve está alta, não tem caça, todos os animais estão hibernando ou escondidos em algum lugar em que eles não conseguem acessar. Tudo que eles têm é o que eles estocaram lá do final da colheita. E as carnes, né, que eles salgaram, etc e tal. Então as coisas já estão começando a ficar mais difíceis. E o que acontece aí? Muita gente ficava doente, né, porque tinha muita umidade e essa questão deles estarem isolados, né, deles estarem fechados, em lugares fechados, também tornava propício, né, a proliferação de doenças. Então, o Festival de Candlemas, ou de Imbolc, ele é um festival de cura. É um festival onde eles vão acender o fogo e vão pedir cura. Nessa época, o que eles querem? Eles querem que o inverno acabe, gente. Eles querem que a primavera chegue para que eles possam sair de onde eles estão, para que eles possam novamente respirar o ar puro, para que eles possam caçar, para que eles possam voltar a ter a vida que eles gostam de ter, que é uma vida ao ar livre, etc e tal. Então, o que eles fazem? Eles fazem um festival pedindo cura, pedindo não só a cura dos doentes, a cura deles próprios, como a cura da terra, né? Porque a terra agora, nesse momento, ela tá o quê? Ela tá improdutiva, ela tá congelada, tá tudo morto. Então, eles querem a ressurreição e a cura dessa terra. Então, eles fazem aí esse festival. E quando que vai acontecer o Imbolc, que eu esqueci de falar lá no início? Ele vai acontecer no dia 1º de fevereiro no hemisfério norte e aqui no hemisfério sul ele vai acontecer no dia 1º de agosto, ok? Aí, gente, vem um dos meus festivais preferidos, que é o festival de Ostara. Ostara é o festival que comemora o retorno da vida, é justamente o festival do equinócio da primavera. Equinócio quer dizer igual, então a noite e o dia têm o mesmo tamanho. Em um dia de 24 horas, 12 horas seria noite, 12 horas seria dia, né? Eles criam dessa forma, eles acreditavam que era dessa forma. Então, a noite e o dia era do mesmo tamanho. E aí era o equinócio da primavera, era o 1º dia da primavera. E o que acontece no 1º dia da primavera? Eles podem sair da toca que nem os animais que estavam hibernando. Então, o equinócio de primavera era o retorno da vida ou para a vida. Como eu falei lá no festival de Imbolc, que a terra estava morta, congelada, e eles também estavam meio mortos, né? Então agora eles ressuscitavam para a vida. A terra estava ressurgindo, ressuscitando. Então, o festival de Ostara é essa comemoração do ressurgimento da vida. Os animais estavam hibernando, eles agora saem, né? E eles vão ter novamente caça, a terra vai descongelar e eles vão começar a preparar essa terra, a arar essa terra para fazer o plantio. Então, Ostara vai acontecer quando? Vai acontecer no dia 21 de março, lá no hemisfério norte, e aqui no dia 21 de setembro. Entenderam por que quando foi Páscoa aqui, eu fiz o vídeo sobre Ostara? Foi por causa disso, gente, porque março é mais ou menos a época em que acontece a Páscoa cristã, tá? Então, os cristãos, eles, vamos dizer assim, foi uma outra coisa que eles cristianizaram. Eles já comemoravam a Páscoa, então eles pegaram vários símbolos, tá, de Ostara e agregaram a Páscoa deles. Por que os cristãos faziam isso, gente? Eles faziam isso porque eles queriam converter o maior número de pessoas possível. E eles
queriam que essas pessoas, vamos dizer assim, se sentissem confortáveis com o cristianismo, que não fosse tão diferente da religião que eles seguiam. Então, o que eles faziam? Eles pegavam as coisas e enfiavam lá dentro do cristianismo para dizer assim, não, gente, é tudo muito parecido, é tudo igual, vamos lá, vamos ser cristão, que é legal. E o que isso, entendeu? Eles absorviam as coisas e empurravam goela abaixo do povo pagão, e para que eles se tornassem cristãos. Bom, gente, depois de Ostara vem um festival que todo mundo ama, que são as fogueiras de Beltane. As fogueiras de Beltane, elas acontecem no meio da primavera. No hemisfério norte vai ser no dia 1º de maio e aqui no hemisfério sul no dia 31 de outubro. Eu quero abrir um parênteses porque eu comemoro Halloween no dia 31 de outubro. Débora, mas tá errado. Não, olha só. Halloween não é Samhain. Lembra que eu falei que existe essa diferença? O Halloween, para mim, foi instituído né, através da cultura norte-americana e que veio vindo para cá com essa questão da globalização, da gente ter acesso a todas as culturas, como o Dia das Bruxas. Então, eu comemoro, sim, o Dia das Bruxas. Eu me visto de bruxa nesse dia, linda, maravilhosa. Eu faço isso nas escolas onde eu trabalho. Eu levo doce, eu trago doce para minha casa. Eu comemoro Halloween como sendo o Dia das Bruxas. E faço uma comemoração separada de Beltane. Entenderam? Porque aqui nós estamos comemorando o Beltane, dia 31 de outubro, tá? E o que é o Beltane? Vocês devem ter ouvido falar sobre as fogueiras de Beltane. O que é isso? Esse festival, ele também é conhecido como o casamento sagrado. A lenda dizia que o rei e a rainha, no caso, era o rei daquela terra e uma sacerdotisa. Eles tinham que ter uma união carnal, fazer sexo, tá? Só que era um sexo ritualístico, ok? Para que, gente, que tinha que acontecer esse casamento entre o sagrado e a terra? Para que a terra produzisse em abundância. O que eles estavam fazendo? Eles tinham começado a preparar a terra onde? Lá em Ostara. Daí eles tinham, né, a terra estava descongelando, eles tinham começado a preparar a terra. E o que eles fizeram pouco antes do Beltane? Eles fizeram o plantio. Então as coisas ainda não tinham crescido, ainda não tinham nascido, estavam plantadas. E o que eles queriam? Eles queriam que a terra produzisse abundantemente. Para que isso acontecesse, precisava acontecer um casamento entre o sagrado e a terra. A terra, ela era simbolizada pelo rei ou rainha daquele lugar. Ele tinha o poder secular, ou ela tinha o poder secular. E eles iam ter uma relação sexual dentro do ritual de Beltane, que acendia as fogueiras, que tinha danças ritualísticas, cânticos ritualísticos. Eles iam comemorar o casamento sagrado com um sacerdote ou uma sacerdotisa, ok? E se a sacerdotisa ou ficasse grávida, ou se a rainha ficasse grávida, essa criança era uma bênção, tá certo? Então, em Beltane, acontecia o festival da fertilidade, o casamento sagrado. E aí vem o meu festival favorito, claro, Lita, que é o festival do solstício de verão, quando o dia é maior do que a noite. Débora, por que você disse claro? Porque eu nasci no dia 21 de dezembro e aqui no hemisfério sul é o dia do solstício de verão. Então eu sou uma filha do solstício de verão, tá? Então por conta disso eu amo Lita. E lá, quando que acontece? Lita, no hemisfério norte, acontece no dia 21 de junho. Tá? Ou seja, as estações são opostas. Então, eu, como nasci aqui no Brasil, nasci no dia do solstício de verão, no dia do sol, no dia do fogo, no dia da luz maior sobre a Terra no hemisfério sul. E o que é o Festival de Lita? Ou Lita, como queira. Ou Litha, né? Tem várias formas de você falar. Eu falo como a gente lê, tá? Como se escreve. Porque para mim é mais confortável, mas você pode buscar aí como que é exatamente essa pronúncia e tal, né? Eu falo dessa forma, ok? O que é esse festival?
ele comemora a vida, gente, a explosão de vida, a luz, o sucesso, a prosperidade. No verão, gente, tudo está explodindo de vida. Eles araram e plantaram durante a primavera e agora o que está acontecendo, gente? Tudo está crescendo, tudo está verde, tudo tá lindo, tudo tá, deu muita flor na primavera e agora as frutinhas estão pequenas, os frutos estão nascendo. Então, Litá é o festival da vida, que comemora o sol, tá? Então, o Deus nessa época, ele está na sua plenitude, o Deus Sol, ele está ali forte, lindo, maravilhoso, emanando vida e emanando luz. Depois desse festival, nós vamos ter o festival de Lamas, ou Llamas, como vocês queiram, tá? Esse é o festival da primeira colheita. Quando que ele vai acontecer? No meio do verão. Aqui no hemisfério sul, no dia 2 de fevereiro, lá no hemisfério norte, no dia 1º de agosto, tá? Esse festival ele vai ser o festival da colheita, gente. Ele vai ser o festival em que a gente vai colher as primeiras coisas que foram plantadas lá na primavera, tá? Então, essa primeira colheita, ela é muito comemorada. Por quê? Porque vocês viram quando que eles estocaram, né? Eles estocaram no Samhain para o inverno. E aí, o que eu falei para vocês? Que eles saem do inverno sem quase nada, né? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão caçar e vão extrair algumas coisas que na primavera nasce, etc e tal. Eu já vou explicar por quê. É um antigo pensamento dos pagãos, tá? Mas aí eles vivem parcamente, eles não têm tantos alimentos, mas aí eles já vão ter o gado, ter o leite, vão ter ovelhas, certo? Então, assim, eles vão melhorando. E aí, quando que a coisa fica muito boa? A coisa fica muito boa na primeira colheita, que é Llamas. Então, esse é um festival de fartura. Esse é um festival de encher os armazéns novamente. Então, essa é a época em que eles comemoram a fartura, a abundância, a primeira colheita. É um festival de gratidão, porque eles estão colhendo. Depois vem o último festival, Mabon, o festival do solstício de outono, que vai acontecer no dia 21 de setembro no hemisfério norte e aqui no hemisfério sul vai acontecer no dia 21 de março. É o equinócio de outono. O dia e a noite são novamente do mesmo tamanho. Só que a diferença desse equinócio para o equinócio de primavera é que no equinócio de primavera a luz está voltando, porque lá no solstício de verão o dia é maior do que a noite. Aqui o dia e a noite ficam iguais novamente e o dia vai diminuindo, a luz vai diminuindo. Essa é a época da segunda colheita deles, mas é uma época extremamente sagrada e eu vou dizer para vocês por quê. Eles fazem essa segunda colheita, parte dessa colheita é para consumo, parte dessa colheita já é para estocar. É o último festival do ano, o penúltimo festival do ano, tá? Porque aí depois disso é o Samhain de novo, que esse sim é a terceira colheita e o último festival, apesar de eu ter começado por ele é o último festival do ano celta, tá? E aí, gente, eles diziam, que nós, seres humanos, nós plantamos na primavera. Terminou o inverno, a terra descansou, nós vamos arar a terra e nós vamos plantar as sementes, tá? Que nós guardamos, que nós estocamos. Mas eles diziam o seguinte, nós plantamos na primavera, nós seres humanos, mas os deuses, eles plantam no outono. Porque nessa época aqui, o que está acontecendo na natureza? As frutas, as árvores que estavam carregadas de frutas, muitas caem no chão, eles não colheram todas essas frutas. E na natureza, nas florestas, né, as coisas caem no chão, apodrecem e a semente ela vai enterrando no chão naturalmente, por conta das chuvas e etc e tal.
E aí, gente, depois disso aqui, o que que vai acontecer? Vai começar a esfriar, vai começar a nevar, vem o inverno, tá? Cobre esse chão e aí tem muitas folhas, isso tudo vai virar adubo, humus dentro da terra, né? Tem muita minhoca que vai ficar lá dentro da terra, então vai ter muito humus na terra. Enfim, essa terra, ela vai ficar extremamente fértil. Qual é a necessidade disso? Na primavera, o que que acontece? A terra explode, brota, né? E é vida para todo lado. E quem fez esse plantio não foi o homem, foram os deuses, ou seja, é um ciclo natural da vida. Por isso que eles dizem, nós plantamos na primavera, mas os deuses e as deusas, eles plantam no outono. Então, o Mabon é uma época extremamente sagrada para eles. E além disso tudo, é quando eles honram a velhice e a sabedoria. Tá? Eles entendem que a terra passou por tudo, né? Ela estava nova lá na primavera, ela estava madura no verão e agora chegou o outono, ela está envelhecendo, né? Porque se o inverno vai significar a morte, né? O que é o outono? O outono é a velhice, é a sabedoria, é onde nós vamos honrar a sabedoria dos deuses e a nossa própria. Tá? E aí, voltamos para onde? Para o Samhain. Então, gente, vocês entenderam essa questão da ciclicidade da vida para eles? Do mesmo jeito que eles viam que o ano, ele era cíclico, ou seja, o calendário era circular, porque ele chegava aqui, né, no Mabon, ele voltava para o Samhain e depois começava tudo de novo para chegarmos sempre ao mesmo lugar. Eles também acreditavam que a vida era dessa forma, né? Que uma árvore, ela despejava ali a sua semente, né? Quando caía o fruto, aí ficava na terra e a semente ficava ali e nascia o quê? Outra árvore igualzinha. Então, por isso, gente, os celtas, eles também eram reencarnacionistas. Eles acreditavam que a nossa vida também possuía esse mesmo ciclo. E eles não acreditavam nessa história de um Deus bonzinho e um Satanás mau, né? Opostos, né? Um todo bonzinho, um todo mal. Não. Eles acreditavam que o bem e o mal viviam dentro de cada um de nós, a exemplo dos deuses e deusas, tá? Então, que a nossa busca é por equilíbrio, que o equilíbrio é que nos traz a libertação, vamos dizer assim, né? A luz própria. E era isso, gente. Eles acreditavam no ciclo do ano, faziam esses 8 sabás, comemoravam os 13 esbás, como eu disse lá, lá atrás, no início do nosso vídeo, e acreditavam nessa ciclicidade da vida. Então, para eles, a vida e a morte eram iguais, eram portais, entende? Um de entrada na vida material e o outro de saída. Mas quando eu entrava na vida material, eu estava saindo da vida espiritual. E quando eu entrava na vida espiritual, através da morte, eu estava saindo da vida material. Então eram portas de vai e vem, vocês estão entendendo? Então eram portais importantes, mas iguais. Por quê? Porque eles acreditavam que morreu, ficou ali um determinado tempo e depois vai acontecer o quê? Vai renascer. Então, é nisso também que eu acredito, tá? Então, para vocês, esse foi o vídeo da roda do ano. Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos, que tenha sido uma boa explicação. Se vocês realmente quiserem que eu faça separadamente um vídeo sobre cada sabá, e também se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre o esbá, né, os esbás do ano, falando um pouco mais sobre isso, o que é, como se comemora cada um, deixa aí nos comentários, que se tiver bastante comentário, aí com certeza eu vou fazer esses vídeos todos separados de cada sabá e dos esbás. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal, partilha esse vídeo. Gente, muita gente ainda não tá sabendo que eu voltei com o canal, tá? Passa 2, 3 vídeos e o pessoal, você voltou. E eu já voltei há 6 vídeos atrás, né? Então, compartilha esse vídeo, vê se você realmente tá com o sininho ativado, desativa e ativa de novo para você voltar a receber minhas notificações. Avisa pros amigos, avisa pras amigas, pra bruxarada daí afora, que Débora está aqui de
volta com o nosso querido Caldeirão de Morrigan, trazendo muito conhecimento para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijão!